Olá pessoal, tudo bem? Vamos a mais uma aula de cálculo, continuando ainda com o estudo dos limites, tá? Nessa aula aqui, pessoal, nós vamos estudar o limite de algumas funções que, se nós calculássemos eles utilizando as propriedades que nós vimos aí nas aulas anteriores, nós chegaríamos a uma indeterminação na matemática. Então, nessa aula aqui, pessoal, nós vamos aprender como é que nós podemos escapar dessa indeterminação e realmente conseguirmos encontrar o real valor do limite da função desejada, beleza? Aí assim, pessoal, se você gostar da aula, clique ali em curtir, tá? Faça comentários, divulgue esse canal aos seus amigos aí, já que ele é totalmente gratuito e tá aí para ajudar você, beleza? Pessoal, também não deixe de se inscrever no canal, já que semanalmente tem aulas novas sendo postadas e aí você fica por dentro de todas as atualizações, beleza? Vamos começar? Vem comigo! Então, pessoal, continuando com os limites aqui, ó, vamos estudar primeiramente algumas expressões indeterminadas e ver o que é isso daqui. Olha só o que diz. Normalmente, dizemos que as seguintes expressões elas são indeterminadas. Então, olha só, pessoal, 0 dividido por 0, isso aqui representa uma indeterminação em matemática, assim como infinito sobre infinito, infinito menos o infinito, 0 vezes o infinito, 0 elevado ao expoente 0, infinito elevado ao expoente 0 e 1 elevado ao infinito. Aí diz o seguinte, ó, mas o que isso significa? Olha só. Para entendermos, vamos analisar essa indeterminação aqui, ou seja, 0 sobre 0, tá? Olha só o que diz aqui, ó. Sejam f e g funções tais que, olha só, o limite da função f quando x tende a um certo valor a, o resultado é 0. E o limite da função g, quando x também tende ao valor a, o resultado também é 0. Aí, pessoal, diz assim, ó, nada podemos dizer sobre o limite da função f sobre a função g quando x tende a a. Olha só, pessoal, vamos pegar aqui, ó, esse limite aqui, e reparem que nós vimos aí em aulas anteriores que aquele limite ali, ó, nós poderíamos escrever ele através de um quociente de dois limites, ou seja, o limite da função f de x quando x tende ao a, ok? Dividido pelo limite da função g de x quando x também ele tende ao valor a. Como nós vimos aqui que o limite da função f é 0 e o da função g também é 0, isso quando x tende ao valor a, nós vamos ter aqui que é a mesma coisa que 0 dividido por 0. E 0 sobre 0 representa uma indeterminação. Agora, olha só o que continua dizendo aqui, ó. Isso irá depender das funções f e da função g, podendo o limite dessa função aqui, ó, f de x sobre g de x, assumir, pessoal, qualquer valor real ou simplesmente não existir, tá? Então, olha só, por isso, 0 sobre 0 é uma expressão que representa uma indeterminação na matemática. Então, pessoal, o verdadeiro valor do limite de uma função f de x sobre g de x, quando x tende a um certo valor a, ele irá depender realmente de como está sendo representada essa função f e de como está sendo representada essa função g aí, tá? Irá depender totalmente das funções f e g para nós sabermos qual o real valor do limite da função desejada. Como é que funciona isso aí, Feito? Vem comigo. Desce um pouquinho aqui, ó, e vamos a um exemplo para que você entenda o que eu estou querendo dizer, tá? Olha só, imagine uma função f de x e ela está sendo representada por 3 vezes o x elevado ao expoente 4. E nós temos uma função g de x aqui, ó, representada por x ao quadrado. Tudo bem? Vamos supor que nós queremos calcular aqui, ó, o limite da função f de x sobre g de x, ok? Isso quando x ele tende ao valor 0. Tudo bem? Nós vimos
Agora, pessoal, nós vimos isso aqui em aulas anteriores aí, que quando nós tivermos aqui uma função racional, ou seja, um quociente de duas funções polinomiais, nesse caso a função f de x é 3 vezes o x elevado ao expoente 4, uma função polinomial de grau 4, enquanto que a função g de x aqui está sendo representada por uma função polinomial de grau 2. Tudo bem? Então, isso aqui quando o x tende a zero. O que acontece? Nós tranquilamente poderíamos, no lugar do x aqui, pensarmos em colocar o valor zero. E nós veríamos o seguinte, nós iríamos ficar com 3 vezes o zero elevado ao expoente 4, dividido por zero elevado ao expoente 2. Ou seja, pessoal, nós teríamos o seguinte, zero sobre zero, ou seja, a nossa indeterminação. Beleza? Então, pessoal, reparem que por uma simples substituição, nós chegaremos a uma indeterminação nesse caso aí. Então, nós devemos operar de uma forma algébrica ali para conseguirmos sair, ou seja, escapar dessa indeterminação. Como é que a gente faz isso? Vem aqui. Nós podemos dizer que isso aqui é a mesma coisa que o limite, olha só, 3 vezes o x elevado ao expoente 4 é a mesma coisa que x ao quadrado vezes o x ao quadrado, tá? Isso aqui dividido pelo x ao quadrado também, e nós temos aqui o x tendendo a zero. Beleza? Por que isso? Aí a gente consegue visualizar bem essa simplificação aqui. Ou seja, dessa forma, pessoal, nós vamos ficar, então, que o limite ficou, então, 3 vezes o x elevado ao quadrado, isso quando o x ele tende a zero. Ou seja, substituindo agora sim, né, pessoal? No lugar do x aqui, substituindo aqui pelo zero, nós teremos que isso aqui é igual a 3 vezes o zero elevado ao quadrado, ou simplesmente o zero, ok? Certo, então, pessoal, utilizando aquela simples operação algébrica de cancelamento, nós conseguimos escapar ali da indeterminação e nós descobrimos que esse limite ele vale zero. Agora é o seguinte, foi dito antes que o resultado do limite iria depender da função f e da função g. Repare o seguinte, eu vou mudar um pouquinho a função g e você verá que o resultado do limite encontrado ele não é mais zero, será outro valor. Beleza? Vem aqui. Olha só, pessoal, descendo agora um pouquinho aqui e pegando a função f de x novamente 3 vezes o x elevado ao expoente 4, só que agora trocando a função g de x e colocando, ao invés de x ao quadrado, colocando aqui x elevado ao expoente 4. Beleza? Então, vamos supor que nós queremos aqui descobrir o limite da função f de x sobre a função g de x, isso quando x tende a zero. Exatamente o que nós tínhamos antes, né? Então, olha só, substituindo a função f, nós vamos ter que isso aqui é a mesma coisa que o limite de 3 vezes o x elevado ao expoente 4, dividindo agora pela função g de x, que é x elevado ao expoente 4. Isso quando o x, pessoal, tende a zero, ok? Pessoal, repare que se novamente nós substituirmos o x ali por aquele valor zero, novamente nós cairíamos de uma fração zero sobre zero, ou seja, uma indeterminação. Só que agora fica bem fácil nós percebemos ali, que nós podemos cancelar aquele x elevado ao expoente 4 que está no numerador e que está ali no denominador também. Beleza? Vem aqui. Então, pessoal, nesse caso, a maneira mais indicada é não substituir o x ali pelo zero e simplesmente fazer esse cancelamento aqui, cortando o x na quarta, e nós vamos ter, então, que isso aqui é exatamente igual ao limite, olha só, de 3 quando x tende a zero. Agora, pessoal, vamos lembrar das propriedades. Quando nós tivermos aqui uma constante, nós sempre teremos o seguinte, o limite de uma constante independente para qual valor o x tenda, o resultado é sempre essa constante aí, ok? Beleza, pessoal? Reparem que mudando um pouquinho só aquela função g de x, o resultado do limite encontrado foi completamente diferente. Nesse caso foi o 3 e anteriormente nós tínhamos encontrado o valor zero. Beleza? Pessoal, vamos fazer agora alguns exemplos para que nós possamos saber como escapar dessas indeterminações que podem surgir aí nos cálculos de limites. Beleza? Vem comigo. Então, vamos descer um pouquinho aqui,
e vamos ver o que está sendo dito. Olha só, eliminando algebricamente os denominadores nulos, beleza? Ou seja, nós vamos escapar aqui, pessoal, das indeterminações, beleza? Olha o que diz aqui, ó. Podemos calcular alguns limites utilizando artifícios algébricos com o intuito de escapar, olha só, da indeterminação 0 sobre 0. Beleza? Olha o que diz aqui, ó. Cancelando um fator comum, beleza? E aqui nós vamos ter o item A. Então, como é que nós vamos fazer para cancelar um fator comum? Olha só, nós temos aqui o limite dessa fração aqui, isso quando x tende a 2. Pessoal, a primeira coisa que deve ser feita é nós tentarmos pela substituição. Ou seja, no lugar do x aqui, ó, nós vamos colocar esse valor 2. E nós vamos perceber que irá ficar 0 dividido por 0, ou seja, uma indeterminação, ok? Então, vamos apagar um pouquinho aqui, ó. Nós vamos ter que ver como é que nós vamos escapar dessa indeterminação nesse caso. Pessoal, recordando um pouco a fatoração de expressões algébricas, nós temos uma situação que se chama a diferença de dois quadrados. E a diferença de dois quadrados, isso aqui é a mesma coisa que o produto da soma pela diferença desses dois números aqui. Beleza? Ferreira, onde é que está isso daqui nessa fração? Pessoal, aqui no numerador. Reparem o seguinte, ó, reescrevendo isso daqui, é a mesma coisa, então, que o limite. Vamos colocar aqui uma fração, tudo bem? E olha só, x ao quadrado menos o 4, pessoal, esse 4 aqui, ó, você concorda comigo que é a mesma coisa que o 2 elevado ao quadrado? Então, o que nós temos aqui, ó, é x ao quadrado menos o 2 ao quadrado. Olha só, a diferença de dois quadrados nos leva ao produto da soma pela diferença. Então, nesse caso, nós vamos ter o x mais o 2, que está multiplicando ali o x menos o 2. Tudo bem? Completando o traço aqui, ó. Enquanto que no denominador, nós vamos ter o x menos o 2. Tudo bem, pessoal? O que eu fiz é o seguinte, ó, nós vamos ter ali, ó, o x ao quadrado menos o 4, que é 2 ao quadrado. Isso aqui resultou, então, no x mais o 2, que multiplica o x menos o 2, ok? Pessoal, se você deseja fazer uma revisão na fatoração de expressões algébricas, pessoal, tem essas duas aulas lá na Matemática Básica que são completas em relação a esse assunto e podem te ajudar bastante nessa parte aqui de cálculo de limites. Beleza? Vem comigo. Então, nesse caso aqui, pessoal, como nós temos aqui em cima a multiplicação, nós podemos simplesmente cancelar esse x menos 2 que está no numerador com o x menos 2 que se encontra aqui no denominador. E nós vamos ter, então, que isso daqui é exatamente igual. Olha só, aqui nós temos o x tendendo a 2, né? Tudo bem? Isso aqui é exatamente igual ao limite de x mais o 2, isso quando o x tende a 2. Beleza? E como nós vimos lá nas propriedades, o limite de uma função aqui polinomial, nesse caso, uma função polinomial do primeiro grau, tá? Simplesmente, nesse caso, nós vamos substituir o x pelo 2, e nós ficaríamos, então, que 2 mais o 2, o resultado é 4. Ou seja, esse aqui é o resultado, ou seja, o limite procurado. Pessoal, repare no item B aqui, ó, que nós temos o limite de uma função racional, ou seja, uma expressão polinomial aqui no numerador e outra expressão polinomial aqui no denominador, tá? Então, nesse caso aqui, ó, nós poderíamos descobrir o limite dessa função simplesmente substituindo o valor do t aqui, ó, por aquele valor menos 5. Se nós fizermos isso daqui, nós vamos chegar a essa indeterminação 0 sobre 0. Beleza? Agora, como é que a gente faz para fatorar, por exemplo, aqui o numerador para nós escaparmos dessa indeterminação que está aqui? Pessoal, primeiramente, vamos lembrar que uma expressão polinomial do segundo grau, ou seja, ax ao quadrado, mais b vezes o x mais o c, essa expressão aqui, ó, ela pode ser fatorada da seguinte maneira. O a multiplica o x menos o x1, que multiplica o x menos o x2, tá? Onde esse x1 aqui, ó, e o x2 são as duas raízes
dessa expressão polinomial do segundo grau, beleza? Então, pessoal, nesse caso aqui, ó, pegando aquela expressão polinomial t ao quadrado mais 3 vezes o t menos o 10, igualando ela a zero, nós caímos aqui, ó, em uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, pessoal, terá duas soluções, beleza? Nós podemos achar essas duas soluções pela fórmula de Bhaskara ou simplesmente utilizarmos aqui a soma e o produto. Beleza? Vamos lembrar aqui, ó. Olha só. A soma, pessoal, tem que ser menos o b sobre o a. Quem que é o b? É esse 3. Quem é o a? É esse valor 1. Ou seja, menos o b, ou seja, troca o sinal do 3, fica menos o 3, dividido por 1, ficamos com menos o 3. Enquanto que o produto das duas raízes é o c sobre o a. Ou seja, o menos 10 dividido por 1, nós ficamos com menos o 10 aqui. Agora, pessoal, vamos pensar nessas duas raízes. A multiplicação dessas duas raízes resulta aqui, ó, em menos o 10. Então, pode ser assim, ó, 2 vezes o 5, nós sabemos que o resultado é 10, só que aqui nós temos o menos 10, ou seja, um dos dois aqui, ó, deve ser negativo. Mas olha só, a soma dessas duas raízes resulta aqui no menos 3. Então, nós só poderemos ter o 2 positivo e o 5 ali, ó, negativo, tá? Então, 2 e menos 5 são as raízes procuradas. Então, nós podemos dizer o seguinte, ó, que as duas raízes, nesse caso, né, pessoal, T1 e T2, elas valem 2 e menos o 5, ok? Pessoal, só para lembrar, tá? Você pode pegar tranquilamente essa equação do segundo grau e encontrar as duas raízes através da fórmula de Bhaskara sem problema algum. Agora, pessoal, vamos pegar essas duas raízes aí, ó, e vamos substituir naquela expressão fatorada que está ali em cima, beleza? Vem aqui, ó. Então, pessoal, olha só, esse limite aqui, ó, eu posso reescrevê-lo da seguinte maneira, ó. Limite, vamos passar um traço aqui assim, tudo bem? Isso quando o t, então, ele tende a menos 5. E aqui no numerador, ao invés de colocarmos essa expressão aqui, ó, nós vamos utilizar essa expressão fatorada que está aqui. Ou seja, no lugar dessa raiz e dessa raiz aqui, ó, nós vamos colocar o 2 e o menos 5. Ok? Pessoal, repara o seguinte, ó, primeiramente, vamos começar com o valor a. O valor a, lembra que é o coeficiente do x ao quadrado. Quem é o coeficiente aqui do t ao quadrado? Nós temos o 1, tá? Então, isso aqui terá, então, é o 1, que multiplica, olha só, o t, nesse caso aqui nós temos o t como sendo a variável, tá? Então, é o t menos uma de suas raízes, que vale 2, que multiplica agora o t menos a sua outra raiz, que no caso vale o menos 5. Então, menos o menos 5, ficaremos com mais o 5 e fechamos parênteses. Enquanto que no denominador aqui, ó, nós temos o t mais o 5, ok? Agora, pessoal, tranquilamente, ó, como nós temos aqui uma multiplicação, nós podemos cancelar esse t mais 5 com esse t mais 5. E isso aqui resultará no seguinte, no limite, sobrou quem? Sobrou 1 que multiplica t menos 2, ou simplesmente o t menos o 2, isso quando t ele tende a menos o 5. Agora, como nós temos aqui o limite de uma expressão, que no caso é uma função polinomial do primeiro grau, nós podemos, no lugar do t, simplesmente substituir por menos 5. Então, esse limite aqui, ó, é exatamente igual a menos o 5 com o menos o 2. Ou seja, o resultado é menos o 7. Ok? Beleza, pessoal? Então, nesse caso, foi fundamental o conhecimento da fatoração de uma expressão do segundo grau, como nós temos ali. Beleza? Vamos a mais exemplos e vamos ver como é que a gente pode escapar de outras indeterminações. Beleza? Vem aqui. Agora, pessoal, nesse terceiro exemplo, olha o que está sendo dito. Desenvolvendo o numerador e simplificando. Olha só, aqui no item C, nós temos o limite dessa função, que é uma função racional novamente, quando o x tende a zero. Pessoal, primeiramente, no lugar do x aqui e aqui, nós vamos sempre tentar substituir por zero.
Nesse caso, se nós fizermos essa substituição, você verá que isso aqui será exatamente igual a 0 sobre 0, ou seja, resultará em uma indeterminação. Ok? Então, vamos apagar aqui, ó, e vamos ver como é que a gente pode escapar dessa indeterminação. Olha o que diz aqui, ó, desenvolvendo o numerador. Pessoal, o que nós temos aqui, ó, é o quadrado da soma de dois números. Pessoal, vamos lembrar o seguinte, ó, quando nós tivermos a soma de dois números elevada ao quadrado, o que acontece? Isso aqui é a mesma coisa que o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Beleza? Então, nesse caso aqui, ó, nós teremos, então, que o limite, tudo bem? Vamos passar um traço aqui, ó, tá? Desenvolvendo esse 2 mais x ao quadrado, olha só, o nosso primeiro é o 2, o segundo é o x. Então, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro, que é o 2, vezes o segundo, que é o x, tudo bem? Mais o quadrado do segundo, ou seja, x ao quadrado, e nós temos ainda do lado, ó, o menos o 4, ok? Vamos prolongar um pouquinho aqui, ó, enquanto que no denominador nós vamos ter o x, beleza? Pessoal, isso aqui tudo quando o x tende a zero. Isso aqui é a mesma coisa, então, que o limite. Olha só, vamos passar um traço aqui assim, ó. Agora, reparem que nós temos aqui, ó, 2 ao quadrado, o resultado é 4. Vamos cancelar esse 4 aqui, ó, com esse menos 4, e nós vamos ficar simplesmente com o seguinte. No numerador, nós vamos ter o x ao quadrado, e nós temos ainda o 2 vezes o 2 vezes o x, ou seja, 4x. E no denominador, nós vamos ter o x, isso tudo quando o x ele tende a zero. Agora, pessoal, reparem que aqui no numerador nós temos o x como fator comum. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que o limite, ok? Vamos passar um traço aqui, ó, do x que multiplica o x mais o 4. Olha só, x vezes x, x ao quadrado. X vezes o 4, 4x. Beleza? Nós temos aqui o x no denominador, isso quando o x ele tende a zero. Pessoal, olha só, como nós temos aqui uma multiplicação, sem problema algum, ó, vamos cancelar esse x de cima com o x que está aqui no denominador. E nós vamos ficar aqui, esse limite aqui, ó, ficou simplesmente o x mais o 4, isso quando o x ele tende a zero. Então, nesse caso aqui, pessoal, como nós vimos antes, no lugar do x aqui, nós vamos colocar esse valor zero, ou seja, 0 mais o 4, o resultado é 4, ok? Beleza, pessoal? Então, nesse caso, o que nós fizemos foi apenas desenvolver aquela expressão que está ali no numerador, tá? E cancelando com o x que está no denominador, conseguimos chegar ao resultado 4 como sendo o limite daquela função. Beleza? Pessoal, agora vamos para a saideira para você ficar craque em relação a essa parte de indeterminação e limites. Beleza? Vem aqui. Então, desce comigo aqui, ó, e olha o que diz aqui, ó. Racionalizando o numerador, mas também, pessoal, poderia ser o denominador. Beleza? Repara o seguinte, nesse item D aqui, nós temos o limite dessa função, que está sendo representada por uma fração, tá? Isso quando t ele tende a zero. Pessoal, a primeira coisa a fazer sempre é nós tentarmos pela substituição, ou seja, no lugar do t aqui, nós colocarmos o valor zero. E você verá que resultará novamente em uma indeterminação 0 sobre 0, tá? Então, vamos tentar escapar dessa indeterminação aqui. Para isso, pessoal, eu vou pegar essa fração aqui, ó, e vou copiar aqui embaixo primeiramente. Nós vamos ter, então, raiz de 2 mais o t, tudo bem? E temos aqui o menos raiz quadrada de 2. Tudo isso daqui é dividido pelo t. Pessoal, o que nós podemos fazer aqui, ó, é multiplicar pelo conjugado dessa expressão que se encontra no numerador. Ferreto, como é que é essa multiplicação pelo conjugado? Nós simplesmente vamos trocar o sinal de negativo que está aqui para o sinal positivo. Como assim, Ferreto? Olha só, vamos passar um traço aqui, ó, e nós vamos ter, então, aqui o raiz de 2 mais o t, tudo bem? Passa aqui. Ao invés de menos, vamos colocar o mais aqui.
raiz quadrada de 2. E no denominador, nós vamos exatamente copiar o que nós colocamos aqui no numerador, ou seja, 2 mais o t, beleza? Também mais raiz quadrada de 2. Aí você deve estar se perguntando o seguinte, mas por que você fez isso, Ferreto? Olha só, essa fração aí, o numerador é exatamente igual ao denominador. Quanto é que dá isso, pessoal? Essa fração é exatamente igual a 1. Então, pegando aquela fração ali vezes esse 1, resulta na mesma fração inicial, ou seja, colocando ali a multiplicação pelo conjugado, em nada altera o resultado daquela fração que está ali inicialmente. Beleza? Vem aqui. Ó. Agora, pessoal, lembra o que nós fizemos anteriormente? A diferença de 2 quadrados, isso aqui nada mais é do que o produto da soma pela diferença desses dois números. Beleza? O que nós temos aqui no numerador, ó, tanto no lado esquerdo quanto no lado direito, é o produto da soma pela diferença, onde esse raiz quadrada de 2 mais t nada mais é do que o nosso a, e o raiz de 2 nada mais é do que o nosso b. Ou seja, nós temos aqui ó, o a menos o b, que multiplica o a mais o b. Por que isso, Ferreto? Pessoal, isso daqui ó, é a mesma coisa que a diferença de 2 quadrados. Agora, então, a gente está fazendo o processo inverso, tá? Estamos vindo da direita para a esquerda, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, nós podemos dizer que isso aqui nada mais é do que o a elevado ao quadrado, ou seja, raiz quadrada de 2 mais o t, isso daqui elevado ao quadrado, menos, tudo bem? Menos o b, que no caso é a raiz quadrada de 2, também elevado ao quadrado, ok? Enquanto que no denominador nós vamos ter o t multiplicando todo este denominador que está aqui, ou seja, raiz de 2 mais o t, vamos fechar a raiz aqui, ó, somada pela raiz quadrada de 2, beleza? Agora, olha só, pessoal, tranquilamente nós podemos cancelar esse 2 que está aqui com essa raiz quadrada que está aqui, e cancelarmos esse 2 que está aqui com essa raiz quadrada que está aqui. Ou seja, isso daqui é exatamente igual. Sobrou quem? Sobrou o 2 mais o t, e temos ainda aqui o menos o 2 que está ali, tá? Tudo isso daqui, ó, dividido por este denominador. Vamos copiar aqui, ó, t, que multiplica raiz quadrada de 2 mais o t, tudo bem? Somada com a raiz quadrada de 2. Vamos fechar parênteses aqui. Agora, repare o seguinte, ali no numerador, nós vamos ter aqui o 2 positivo com o 2 negativo cancelando. E nós vamos ter simplesmente o seguinte, no numerador, nós vamos ter o t que sobrou, enquanto que no denominador nós vamos ter o t que multiplica novamente aquilo ali, ó. 2 mais o t, fecha a raiz, somado com raiz quadrada de 2, fechamos aqui também. Agora, olha só, pessoal, como nós temos uma multiplicação aqui, nós podemos simplesmente cancelar este t com este t aqui, e isso aqui será exatamente igual a 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais o t, e temos ainda aqui o mais raiz quadrada de 2. Beleza, pessoal? Então, a dica aqui ó, é a multiplicação do numerador e do denominador pelo conjugado daquela expressão algébrica ali, ó, que não é tão simples nós enxergarmos a parte fatorada. Beleza? Aí nós chegamos, então, naquela fração ali, ó, que é, vamos dizer, a simplificação daquela fração algébrica inicial. Beleza? Vamos substituir ela? Vem comigo aqui. Então, pessoal, aqui agora nós podemos dizer que isso aqui é o mesmo que o limite. Tudo bem? Agora, no lugar de toda essa fração aqui, ó, nós podemos colocar, no caso, isso daqui, ó, ou seja, 1 dividido por raiz quadrada de 2 mais o t, fecha a raiz aqui, ó, e nós temos o mais raiz quadrada de 2. Isso tudo quando o t ele tende a zero. Agora sim, pessoal, se nós tentarmos substituir aqui ó, o t pelo zero, olha o que nós iremos encontrar. Isso aqui ficará, então, 1 dividido pela raiz quadrada de 2 mais o zero. Vamos fechar a raiz aqui, ó.
isso somado com a raiz quadrada de 2. Isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 2 mais 0 é 2, ou seja, ficaremos com raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 2, ficaremos com 2 que multiplica raiz quadrada de 2. A resposta poderia deixar assim, ou simplesmente, pessoal, fazer aqui ó, a racionalização do denominador. Multiplica por raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo, ficaremos com raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. Denominador, raiz de 2 vezes raiz de 2 é a raiz quadrada de 4, que no caso é 2. Então, 2 vezes este 2, ficaremos com 4. E aqui, então, está o resultado desse limite aqui, ok? Beleza, pessoal? Na próxima aula, vamos fazer apenas uma aula de resolução de questões onde o limite da função desejada sempre é uma indeterminação. Nós vamos treinar, então, essa parte algébrica para podermos escapar dessa indeterminação e chegarmos aí ao resultado do limite. Beleza? Pessoal, se você gostou da aula, clica ali em curtir, tá? Faça comentários no vídeo, divulgue esses vídeos aí e sucesso e bons estudos. Pessoal, até a próxima aula.